A entrevista para o Infovita, estamos a entrevistar o padre Eduardo Sousa Lara, que chegou hoje mesmo de Roma. Estamos na Igreja do Santíssimo Milagre em Santarém, onde viemos celebrar a missa para um grupo de jovens. O padre Eduardo Sousa Lara completou a sua tese de doutoramento em São Tomás de Aquino em dezembro de 2007. Essa tese versava sobre o quê? O tema da minha pesquisa foi sobre a especificação moral dos atos humanos, em segundo São Tomás de Aquino. Considero este tema importante porque notei que havia atualmente vários estudiosos contemporâneos, vários moralistas e também filósofos de filosofia moral, que, quando tratavam o tema do objeto moral, todos se refaziam à doutrina de São Tomás, mas muitas vezes, em debates concretos de moral especial, acerca de, da eutanásia ou da contracepção, chegavam a conclusões radicalmente incompatíveis entre si. Chegavam a conclusões de que o objeto deste ato é A ou B ou C, segundo São Tomás, todos dizem segundo São Tomás, mas no fundo alguém estava a interpretar erroneamente a doutrina de São Tomás. Portanto, decidi fazer uma pesquisa, voltar a São Tomás, estudar as fontes de São Tomás sobre este tema, da especificação moral dos atos humanos, e ver os textos de São Tomás, que são imensos, são, vi 1000 textos, muitos textos, ou muitas passagens relevantes em que, de alguma maneira, iluminam a visão que tem São Tomás acerca do ato humano e da sua especificação moral. E pronto, e tentei tirar algumas conclusões que penso que iluminam, de alguma maneira, estes debates contemporâneos, que de alguma maneira estão encalhados, digamos assim. Penso que há 3 grandes grupos de autores, que todos se refazem, simplificando um pouco, a São Tomás. Há, digamos, a tradição proporcionalista, que também quis fundar as suas teses em São Tomás, que tende a neutralizar aquilo que São Tomás chamava o finis próximos do ato humano, ou seja, o objeto da escolha, e tende a fazer depender a especificação de um determinado ato humano apenas da intenção subsequente que o sujeito procura. Não é? Por exemplo, se alguém toma o autocarro para ir fazer um exame, um proporcionalista dizia que quando ele está a tomar o autocarro, ele está a fazer um exame, está a ir fazer um exame. Não neutraliza o objeto moral da escolha. Não é? Considera a ação apenas em vista do seu fim subsequente, último, que é o termo da ação, que de facto é importante do ponto de vista da especificação moral e que determina e que reflete melhor as disposições do sujeito. Mas isto não significa que o objeto não tenha relevância. São Tomás considera que os finis próximos também determinam o ato e dá a espécie. Não é? Tomar o autocarro é diferente de ir às aulas e de fazer um exame. E depois há 2 grupos que, os proporcionalistas, depois sobretudo do Catecismo da Igreja Católica e da Veritatis Splendor, encontraram-se em objetivas dificuldades para defender as teses deles, porque muito claramente o magistério com o Catecismo e depois com a Veritatis Splendor os põe de alguma maneira assim fora de jogo, tipo bandeirinha. Por outro lado, existem 2 grandes grupos de intérpretes dentro da ortodoxia, têm legítimas diversidades, digamos assim, uns dos quais põem o ênfase na dimensão material do objeto, a dimensão material envolvida naquilo que eu estou a fazer. Né? Aquilo que, por exemplo, as coisas implicadas na minha ação, de alguma maneira, determinam aquilo que eu estou a fazer. Não posso não querer fazer aquilo que estou a fazer. Sublinham, digamos assim, a materialidade, o corpo da ação, se a ação tivesse corpo e alma, e há outros grupo de autores que sublinham a alma da ação, ou seja, a intencionalidade intrínseca dessa ação. Não é? Qual é que é o meu propósito? O que é que eu intento fazer naquilo que estou a fazer agora? Estes 2 grupos têm os 2 alguma razão. Pode dar um exemplo de cada um dos grupos? Ocorre-lhe assim? Por exemplo, há a questão da legítima defesa, que é muito debatida ainda atualmente. Há alguns grupos que interpretam os textos de São Tomás que dizem que se eu causo a morte de B, eu não posso não querer matar B. Se eu causo a morte, não é? Eu com a espada perfuro o coração de B, esta ação implica necessariamente a intenção homicida, para alguns autores, segundo São Tomás. Estes autores dizem, segundo São Tomás, isto
Há outros autores que dizem que não é assim, dizem que não, que eu posso, que essa ação do ponto de vista material, esse corpo, pode ser informado por um propósito especificamente distinto do ponto de vista moral, que seria querer defender-se a si mesmo, tolerando, não querendo causar, sabendo que causa a morte do outro, mas não querendo isso como, tolerando isso como um efeito secundário, diríamos hoje, não é? Dou um exemplo banal. Enfim, pronto, este é discutido e este há textos abundantes, pode-se confrontar. Portanto, oscilam estes dois. Os dois têm alguma razão. Não é? Se a gente exagerar os extremos, caricaturizar um bocadinho os grupos, é que se vê a distinção. Mas há muitas coisas em que todos estão bastante de acordo. Não é? E pronto. Portanto, basicamente há um exemplo que se faz, há algumas ações que, pela sua plasticidade, admitem uma diversidade de propósitos intencionais. São exemplos que se fazem, por exemplo, de alguns autores. Uma pessoa que está deitada numa cama, o que é que está a fazer? Pode estar a dormir, pode estar a fazer yoga, não é? Ou pode estar a rezar até. Não é? São tudo atos do ponto de vista intencional diferentes. Não é? Querer fazer yoga é diferente de querer descansar, é diferente de querer rezar. Entram em jogo virtudes diferentes, bens da pessoa diferentes. Conservar a vida, a minha relação com Deus, etc, etc, etc. Distrair-me. Portanto, há algumas ações que admitem uma certa plasticidade, outras não tanto. Não é? Tomar um café, não posso querer jogar à bola, como todo tomar um café, quer dizer, é o que é, não é? Não admite muitas outras. Mas há temas, por exemplo, o tema da eutanásia, em que às vezes não é fácil perceber se isto é querer aceitar a morte quando ela se apresenta inevitável, ou é querer antecipar a morte para abreviar o sofrimento, que seria ilícito do ponto de vista moral. Portanto, há algumas ações em que é difícil, em que existe algum debate, e o debate centra-se exatamente neste ponto da maneira como vem definida o objeto moral. Qual é que é o fim próximo para o qual tende a escolha deliberada e do qual depende depois a moralidade. E as conclusões, em síntese, a que chegou, quais são? As conclusões são que, por um lado, que os proporcionalistas, digamos assim, estão fora de jogo, de facto, e que escolhem alguns textos de São Tomás, em que São Tomás, de facto, sublinha a dimensão. Quer dizer, tem alguma razão em sublinhar algumas coisas. Se calhar, até ao metade do século XX, sublinhou-se demasiado, quase exclusivamente, o fim próximo, e São Tomás dá muita importância aos fins ulteriores, do ponto de vista da moralidade. São Tomás diz, por exemplo, que quem dá a esmola por vanglória, o próprio ato de dar esmola é viciado por uma intenção subsequente. É mau, é corrompido, não é? E pronto. E os outros dois grupos, basicamente a conclusão a que cheguei é que, por um lado, é preciso sempre demonstrar, e aqui falham vários autores, que no fundo, é a questão de demonstrar que um fim é verdadeiramente um fim próximo, portanto, é o fim que informa a escolha, a ação que eu estou a realizar, e não é um fim ulterior. E para que isso seja, para demonstrar isso, é preciso demonstrar que o corpo da ação é uma matéria adequada, proporcionada a informar determinado propósito intencional. Ou seja, eu não posso comer uma pedra e dizer que estou-me a alimentar. Essa ação é desproporcionada do propósito de querer alimentar-me. Portanto, é preciso demonstrar que existe, entre corpo e alma, existe proporção da ação, digamos, não é? E pronto, basicamente a grande questão centra-se aí. E depois demonstrar que o fim da ação é um fim virtuoso, ou seja, para saber se é boa ou má, não é? A bondade ou a moralidade da escolha dependerá se o bem em causa é um bem conveniente à pessoa humana enquanto tal, ou seja, tem a ver com os bens humanos, as virtudes morais, depois pronto, é a lei natural, diríamos assim, ou a reta razão, em poucas palavras. Portanto, é mais ou menos esta a conclusão. Muito obrigado. Nada.